Eu estava no vestiário do quartel, às 3 da manhã, depois de um chamado particularmente difícil. Uma criança, queimaduras graves, não sobreviveu. E eu estava desmoronando, tentando não chorar, porque bombeiros não choram, certo? Paramédicos aguentam, seguem em frente. Mas naquela noite, eu não conseguia. E então ela entrou. Capitã Renata Costa. 32 anos. 7 anos no corpo de bombeiros. A mulher mais forte que eu conhecia. E ela me viu. Me viu de verdade. Sentou ao meu lado, não disse nada. Só segurou minha mão. E naquele momento, às 3 da manhã, num vestiário vazio, eu soube. Eu estava completamente apaixonada por ela. E tinha que esconder. Porque na corporação, você não se apaixona pela sua superior. Você não se apaixona por outra mulher. Você não arrisca tudo que construiu. Mas eu arrisquei. E quase perdi tudo. Deixa eu te contar como. Meu nome é Juliana Santos. Tenho 29 anos. Sou paramédica do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Mas essa história começa 2 anos atrás, quando eu tinha 27 e estava prestes a conhecer a mulher que mudaria tudo. Era fevereiro de 2022. Eu tinha acabado de ser transferida para o quartel da Zona Oeste de São Paulo, na Lapa. Novo quartel, nova equipe, novo começo. Estava nervosa. Ambiente de bombeiro é complicado para mulher. Muito machismo, muita testosterona, muita necessidade de provar que você aguenta tanto quanto os homens. Cheguei no primeiro dia, 7 da manhã. Apresentação para a equipe. E lá estava ela, Capitã Renata Costa, comandante do turno B. 32 anos, mas parecia mais nova. Alta, forte. O tipo de força que vem de carregar equipamento pesado e pessoas em situações impossíveis. Cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo prático. Olhos castanhos intensos que pareciam ver através de você. Vestindo o uniforme de bombeiro com uma autoridade que era impossível ignorar. Bombeira Santos, ela disse quando me apresentei. Voz firme, profissional. Bem-vinda ao quartel. Aqui a gente trabalha como equipe. Você cuida da gente, a gente cuida de você. Entendido? Entendido, capitã. Bom, você vai trabalhar principalmente com a equipe de resgate. Qualquer dúvida, minha porta está aberta. E foi isso. Profissional. Direta. Mas algo no jeito que ela olhou para mim, um segundo a mais que o necessário, me fez sentir. Alguma coisa. Os primeiros meses foram intensos. Aprender a dinâmica da equipe, entender como cada bombeiro trabalhava, estabelecer confiança e trabalhar com a Capitã Renata. Ela era incrível. Em campo, era máquina de eficiência. Calma sob pressão. Tomava decisões em segundos que salvavam vidas. Comandava a respeito de todos, homens e mulheres, sem precisar gritar ou se impor. Só. Tinha presença. E ela cuidava da equipe. Realmente cuidava. Sabia o nome dos filhos de todo mundo. Lembrava aniversários. Checava se você estava bem depois de chamado difícil. Defendia a gente quando precisava. Eu a admirava. Profundamente. Queria ser como ela. E aos poucos, sem perceber quando começou, a admiração virou outra coisa. Começou a mudar em junho de 2022, 4 meses depois que entrei. Tivemos chamado. Incêndio em prédio residencial. 5º andar. Família presa. A Capitã Renata liderou a equipe para dentro. Eu fui com a ambulância, esperando na base para tratar quem saísse. E então vi ela sair, carregando criança pequena. Coberta de fuligem, exausta. Mas a criança estava viva. Me entregou a menina. Inalação de fumaça. Cuida dela. Nossos olhos se encontraram. 1 segundo. Mas naquele segundo, algo passou entre nós. Algo que não era só profissional. Depois daquilo, comecei a notar coisas. O jeito que ela sempre checava se eu estava bem depois dos chamados. Não só a equipe toda. O jeito que ela procurava motivo para vir falar comigo. O jeito que ela sorria. Um sorriso pequeno, só nos cantos da boca, quando me via. E eu procurava ela. Encontrava desculpas para passar pelo escritório dela. Me oferecia para turnos extras quando sabia que ela estaria de plantão.
Prestava atenção em cada palavra que ela dizia nas reuniões. Mas nunca passou disso, porque ela era minha superior, porque eu não sabia se ela sentia alguma coisa, porque eu nem tinha certeza do que eu estava sentindo. Até aquela noite em outubro. O chamado foi para incêndio em casa, família de 4 pessoas. Quando chegamos, a casa já estava tomada. O pai conseguiu sair com o filho mais velho, mas mãe e filha pequena de 5 anos ainda estavam lá dentro. Capitã Renata entrou com equipe. Eu esperei do lado de fora com a ambulância, coração na boca, orando para todo mundo sair vivo. 10 minutos depois, que pareceram 10 horas, ela saiu com a mãe, viva, mas mal. Queimaduras, inalação de fumaça. Corri para tratar. A menina? Perguntei. Renata balançou a cabeça. Olhos vermelhos. Não de fumaça, de lágrimas contidas. Não conseguimos a tempo. Meu coração partiu. Criança de 5 anos. Mesma idade da minha sobrinha. Tratei a mãe. Estabilizei. Mandei para o hospital. Fiz meu trabalho no automático, porque se parasse para sentir, desmoronaria. Voltamos para o quartel às 3 da manhã. Equipe exausta. Quebrada. Perder alguém, especialmente criança, nunca fica fácil. Nunca. Todo mundo foi pro vestiário. Trocar, lavar, tentar processar. Eu fui pro vestiário feminino. Só tinha eu e mais 2 bombeiras no quartel, então geralmente ficava vazio. E foi lá que quebrei. Sentada no banco, ainda de uniforme, chorando, tentando ser silenciosa, mas não conseguindo. E então, a porta abriu. Capitã Renata. Juliana? Limpei o rosto rapidamente. Desculpa, capitã. Eu só... Não pede desculpa. Ela sentou ao meu lado, perto. Foi chamado pesado. Ela tinha 5 anos. Minha sobrinha tem 5 anos. Eu só fico pensando. Eu sei. Voz dela suave. Eu tenho sobrinho dessa idade também. Sempre penso. Ficamos em silêncio. E então ela fez algo inesperado. Pegou minha mão. Você fez tudo o que podia. Salvou a mãe. Isso importa. Olhei para nossas mãos. Dela, forte, calejada de anos segurando mangueiras e machados. Minha, menor, com cicatrizes de agulhas e equipamento médico, entrelaçadas. Olhei para ela. E ela olhou para mim. E naquele momento, naquele vestiário vazio às 3 da manhã, algo mudou. Renata. Primeira vez que usei o primeiro nome dela. Julie. Apelido que ninguém usava. E quase nos beijamos. Quase. Nossos rostos estavam a centímetros. Respirações misturadas. Tensão elétrica no ar. Mas então ouvimos vozes no corredor. Ela se afastou rapidamente. Soltou minha mão. Voltou a ser capitã. Descansa. Amanhã tem outro turno. E saiu. Fiquei lá, coração disparado, confusa, assustada, esperançosa. O que tinha acabado de acontecer? Se você está se identificando com esse medo de sentir algo proibido, deixa um like e se inscreve. A gente compartilha histórias de mulheres descobrindo verdades inesperadas. Depois daquela noite, tudo mudou e nada mudou. Mudou porque a tensão entre nós era palpável. Cada vez que estávamos na mesma sala, o ar ficava carregado. Cada olhar durava 1 segundo a mais. Cada toque acidental, passando equipamento, trabalhando em chamado, parecia queimar. Mas nada mudou porque não podíamos deixar mudar. Ela era minha superior. Relacionamento entre superior e subordinada era contra as regras. Podia acabar com a carreira dela, com a minha, com tudo que construímos. Então mantínhamos distância, profissionais, corretos, morrendo por dentro. Tinha momentos especialmente torturantes, como quando estávamos em chamado, trabalhando em acidente de carro. Vítima presa nas ferragens. Ela coordenando o resgate, eu tratando ferimentos. E nossas mãos se tocaram alcançando a vítima ao mesmo tempo. Olhamos uma para outra. 1 segundo. Mas naquele segundo, o mundo parou. Ou quando ela me defendeu numa reunião.
bombeiro veterano questionou meu trabalho. Disse que eu tinha sido lenta no atendimento. Renata cortou ele imediatamente. Bombeira Santos salvou aquela vida. Se tem alguém aqui que precisa melhorar performance, não é ela. O jeito que ela me olhou depois, orgulho, proteção, algo mais, me derreteu. Ou os plantões noturnos. Quando todo mundo dormia, e eu ficava acordada na sala de descanso estudando protocolos médicos, e ela aparecia com café. Achei que precisava. E ficávamos lá, conversando baixo para não acordar ninguém. Sobre trabalho, vida, sonhos, conexão que ia muito além de profissional. Uma vez, em dezembro de 2022, tivemos confraternização de fim de ano. Bar perto do quartel. Equipe toda relaxando, bebendo, comemorando. Renata estava lá, jeans e blusa preta simples. Cabelo solto pela primeira vez que vi. Longo até os ombros, ondulado. Linda de maneira que tirava o fôlego. Não a capitã, só Renata. Conversamos a noite toda. Sentadas num canto do bar, cerveja na mão. Ela me contou sobre entrar no corpo de bombeiros aos 25, sobre ter que provar que mulher podia fazer o trabalho, sobre a família não entender sua escolha. Minha mãe queria que eu fosse professora ou enfermeira. Ela riu. Algo adequado para a moça. Bombeira? Ela quase teve ataque. E agora? Agora ela se gaba para todo mundo que filha dela é capitã. Sorriu. E você? Sua família apoiou? Mais ou menos. Meu pai é médico. Queria que eu fosse médica também. Paramédica foi. Compromisso. Você é incrível no que faz. Salvou mais vidas esse ano que a maioria dos médicos salva em carreira inteira. O jeito que ela me olhou quando disse isso. Sincero. Admirado. Orgulhoso. Obrigada. Você também é. Você é a inspiração, Renata. Inspiração? Você me faz querer ser melhor, profissionalmente e pessoalmente. Silêncio. Aquela tensão de novo. Música tocando, pessoas rindo ao redor, mas só existíamos nós duas. Julie, eu. Ela parou. Balançou cabeça. Não, esquece. O quê? Nada. Tá tarde. Devia ir. E foi. Me deixou lá confusa e frustrada. 2023 foi tortura. Ano inteiro de quase. Quase confissões. Quase beijos. Quase tudo, mas nunca nada. A gente se evitava e se procurava ao mesmo tempo. Ela arranjava tarefas que nos colocavam em equipes diferentes, mas sempre checava se eu estava bem depois. Eu trocava turnos para não trabalhar com ela, mas sempre acabava procurando desculpa para passar pelo escritório dela. Era insustentável, e tinha momentos que tornavam tudo mais difícil. Momentos onde o profissional e o pessoal se misturavam de jeito impossível de separar, como em janeiro, quando fiz aniversário de 28 anos. A equipe fez surpresa no quartel. Bolo, velas, todo mundo cantando. E no final, quando estavam dispersando, Renata apareceu com um presente pequeno. Pra você. Abri. Era livro. Manual Avançado de Trauma em Campo. Livro que eu tinha comentado meses antes que queria, numa conversa casual. Você lembrou. Claro que lembrei. Aquele olhar. Feliz aniversário, Julie. E ela saiu. Me deixou lá segurando o livro, coração partido porque ela se importava tanto, mas a gente não podia ser nada além de colegas. Ou em março, quando tivemos treinamento de resgate em espaço confinado. Exercício simulado. Pessoa presa em túnel estreito. Equipe tem que entrar, estabilizar, retirar. Eu era a vítima simulada. Renata liderava a equipe de resgate. E quando ela rastejou pelo túnel até mim, quando segurou meu rosto checando lesões imaginárias, quando sussurrou, "Tô aqui, você tá segura?", nossos olhos se encontraram. Por 5 segundos, esquecemos que era simulação, esquecemos que tinha gente assistindo. Foi só nós. E o jeito que ela me olhou, protetor, carinhoso, desesperado, quase me fez beijá-la ali mesmo. Mas então lembramos onde estávamos. Ela se afastou. Terminou simulação.
profissional de novo. Depois, no vestiário, chorei. De frustração, de desejo, de medo. Havia também a questão de ficar vendo ela com outras pessoas, porque Renata era linda, forte, incrível. Claro que tinha gente interessada, como aquele bombeiro novo que entrou em maio, Lucas. 28 anos, bonito, claramente interessado nela, sempre encontrando desculpas para falar com ela, trazendo café, oferecendo ajuda, e ela era educada, profissional, mas nunca incentivava. E eu morria de ciúmes, mesmo sabendo que não tinha direito. Uma vez, vi ele convidar ela para sair. Estava passando pelo corredor. Ouvi. Capitã, tem um bar novo que abriu perto daqui. Você quer ir tomar uma cerveja depois do turno? Obrigada, Lucas, mas não posso. Tenho compromissos. Outra hora, então? Não acho boa ideia. Desculpa. Ele insistiu mais 2 vezes nas semanas seguintes. Ela recusou sempre, educada, mas firme. E uma parte de mim, parte egoísta, errada, ficou feliz. Feliz que ela não estava interessada. Mesmo que não pudesse ter ela, a ideia de outra pessoa tendo era insuportável. Junho foi especialmente difícil. Mês do orgulho LGBT. E São Paulo tem parada enorme, a maior do mundo. Algumas pessoas do quartel foram. Não muitas. Ainda era tabu em ambiente militar como bombeiros. Mas alguns amigos meus foram. Me convidaram. Vai ser incrível, Julie, vem com a gente. Queria ir, queria celebrar, mas tinha medo. Medo de encontrar alguém do trabalho. Medo de ser vista. Medo das consequências. Fiquei em casa, sozinha, vendo fotos nas redes sociais, pessoas felizes, livres, celebrando quem eram. E chorei, porque eu queria aquilo, queria liberdade de ser eu mesma, de amar quem eu amava abertamente. Segunda-feira seguinte, Renata me chamou no escritório. Você tá bem? Parece. Triste. Tô bem. Mentira. Ela fechou porta. O que foi? Fim de semana do orgulho. Vi fotos. Pessoas sendo livres. E eu? Eu tô aqui, escondendo, com medo. Eu sei, eu também. Você também o quê? Fiquei em casa, sozinha, vendo fotos, querendo estar lá, mas com medo demais. Olhamos uma para outra. Entendimento. 2 mulheres gays, escondendo quem eram, com medo do mesmo mundo que deveria aceitar. Um dia, ela disse suavemente. Um dia a gente vai poder ir, juntas, sem medo. Você acha? Tenho que acreditar nisso. Senão é desesperador demais. Julho trouxe chamado que quase nos quebrou completamente. Incêndio grande, fábrica, vários trabalhadores presos. A equipe inteira foi. Caos total. Renata entrou com a equipe. Eu fiquei coordenando triagem médica do lado de fora. Ambulâncias chegando, vítimas saindo, feridos por todo lado. E então explosão. Grande. Dentro da fábrica. Meu coração parou. Renata! Gritei antes de pensar. Corri para a entrada. Outros bombeiros me seguraram. Não pode entrar! É perigoso! Mas a capitã tá lá dentro. A equipe dela sabe o que tá fazendo. Você tem que ficar aqui, cuidar dos feridos. Mas eu mal conseguia pensar. Renata estava lá dentro. Podia estar ferida. Podia estar. Não podia pensar assim. 5 minutos depois, eternidade, a equipe saiu. Renata na frente. Coberta de fuligem, mas viva. Corri para ela. Você tá bem? Machucou? Tô bem. Mas estava tremendo. Adrenalina e medo. Levei ela para a ambulância. Verifiquei sinais vitais. Checagem completa. Procurando qualquer ferimento. Julie, eu tô bem. Deixa eu verificar, por favor. Verifiquei tudo. Ela estava bem. Só queimaduras leves, nada sério. Mas quando terminei, quando tive certeza que ela estava bem, desabei. Comecei a chorar. Ei,
Tá tudo bem, eu tô bem. Eu pensei. Quando explodiu, eu pensei que tinha perdido você. Ela segurou meu rosto. Ali mesmo na ambulância, com gente por perto. Não perdeu. Tô aqui. Não posso perder você, Renata. Não posso. Não vai perder. E quase nos beijamos. Ali. Na frente de todo mundo. No meio do chamado. Mas então alguém gritou precisando de paramédica. Realidade voltou. Nos afastamos. Mas aquele momento mudou algo. Porque percebemos. Se algo acontecesse com uma de nós, a outra não sobreviveria. E continuar escondendo. Continuar negando. Parecia desperdício criminoso de tempo que podíamos ter juntas. 2023 foi tortura. Ano inteiro de quase. Quase confissões. Quase beijos. Quase tudo, mas nunca nada. A gente se evitava e se procurava ao mesmo tempo. Ela arranjava tarefas que nos colocavam em equipes diferentes, mas sempre checava se eu estava bem depois. Eu trocava turnos para não trabalhar com ela, mas sempre acabava procurando desculpa para passar pelo escritório dela. Era insustentável. Em abril de 2023, quase aconteceu de novo. Chamado de resgate em altura. Trabalhador da construção civil preso em andaime. Renata foi com equipe de cordas. Eu fui como paramédica de backup. Resgate foi complicado, demorado, perigoso. E quando finalmente desceram com a vítima, Renata estava esgotada. Eu tratei o trabalhador. Fratura, mas estável. E então virei para checar ela. Você tá bem? Tô, só cansada. Mas vi que ela estava tremendo. Adrenalina esvaindo. Vem, senta. Levei ela para a ambulância. Sentei ela lá dentro. Respira, devagar. Fiquei perto dela, nossa coxa encostando. Minha mão na dela sem pensar. Obrigada, ela sussurrou. Sempre. Olhamos uma para outra, e de novo aquele momento, aquela quase decisão. Mas dessa vez, eu quase fiz. Quase me inclinei para frente. Quase a beijei. Ela viu. Respirou fundo. Julie, a gente não pode. Eu sei. Você é minha subordinada. Eu sou sua superior. As regras. Eu sei. Afastei. Desculpa. Não pede desculpa por sentir. Voz dela quebrada. Só. Não podemos agir. E saímos da ambulância. Voltamos a ser profissionais. Voltamos a fingir. A quebra final aconteceu em agosto de 2023. Eu estava esgotada. 2 anos escondendo. 2 anos querendo algo que não podia ter. 2 anos apaixonada por alguém inatingível. Tomei decisão. Ia pedir transferência. Ir para outro quartel. Longe dela. Porque ficar estava me destruindo. Escrevi o pedido. Levei para o quartel numa terça-feira. Bati na porta do escritório da capitã. Entre. Entrei. Ela estava na mesa, analisando relatórios. Olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso pequeno que era só para mim. Julie, o que precisa? Estendi o papel. Pedido de transferência. O sorriso morreu. O quê? Quero transferência para outro quartel. Por quê? Ela se levantou. Você não tá feliz aqui? Alguém te tratou mal? Se alguém... Não é isso. Então o quê? Eu não posso. Não consigo mais. Fala comigo, Juliana. E olhei para ela. Para aquela mulher linda, forte, incrível que me fazia sentir tudo. E tomei decisão. Se ia embora, ia ser honesta primeiro. É você. Você é o problema. Porque eu. Respirei fundo. Porque eu tô apaixonada por você. Faz 2 anos. E eu tentei esconder, tentei esquecer, tentei fingir que era só admiração profissional. Mas não é. E eu não aguento mais trabalhar do seu lado, sentindo isso, sem poder fazer nada. Então preciso ir, antes que enlouqueça. Silêncio. Total silêncio. Ela me olhou, processando. E então viu lágrimas nos meus olhos. Julie, não precisa dizer nada. Eu sei que você não sente o mesmo. Que mesmo se sentisse, não poderia.
As regras, sua carreira. Eu entendo tudo. Só. Não consigo mais ficar. Virei para sair. Eu te amo. Parei. Virei. O quê? Eu te amo. Ela veio para perto de mim. Faz 2 anos também. Desde aquela primeira vez que te vi chorar no vestiário e segurei tua mão. E cada dia desde então. Cada chamado. Cada plantão. Cada momento que a gente quase. Eu te amo, Juliana. E tá me matando também. Mas você nunca. Porque não podia. Porque sou sua superior. Porque podia estragar sua carreira. Minha carreira. Tudo. Ela passou mão pelo cabelo, frustrada. Você acha que foi fácil? Te ver todo dia, trabalhar do seu lado, sentir isso e não poder fazer nada? Então o que a gente faz? Ela olhou para o papel na minha mão. Pedido de transferência. Não sei. E naquele momento, ouvimos batida na porta. Bombeiro avisando de chamado. Tivemos que ir, profissionais de novo. Mas tudo tinha mudado. No chamado, acidente de moto, vítima grave, trabalhamos juntas como sempre. Perfeitamente sincronizadas. Salvamos a vida. Mas agora, sabíamos. Sabíamos que era mútuo. Que os dois sentiam. E isso tornava tudo pior. Porque agora, não era só meu coração partido. Era dos dois. Voltamos pro quartel. Final do turno. Ela me chamou no escritório dela de novo. Sobre hoje. Eu ainda vou pedir transferência, falei. É melhor assim. É? Você mesma disse. As regras, nossa carreira. Não podemos arriscar. E se eu disser que quero arriscar? Olhei para ela, chocada. Renata. Tenho 32 anos, Juliana. Passei 7 anos nesse trabalho. Construí carreira. Ganhei respeito. E sabe de uma coisa? Nada disso importa se eu não posso ter você. Mas seu trabalho é trabalho, mas você é vida. Você é o que me faz querer acordar. Você é a razão que eu amo esse trabalho agora, porque significa te ver. E as regras? Relacionamento entre superior e subordinada. Então a gente muda a dinâmica. Você aceita promoção para outra divisão, ou eu peço transferência, ou a gente encontra jeito. Mas não vou deixar você ir sem tentar. Lágrimas descendo meu rosto. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. E então ela me beijou. Depois de 2 anos de quase, finalmente aconteceu. E foi tudo que imaginei e mais. Lábios firmes, mais suaves, gosto de café e determinação, mãos fortes me puxando para perto, anos de desejo comprimido em um beijo. Quando nos separamos, estávamos chorando. E agora? Perguntei. Agora a gente faz certo. Eu vou falar com o comando. Pedir transferência ou você pede promoção lateral. Oficializamos quando não for mais problema hierárquico. Mas enquanto isso, ela segurou meu rosto. Enquanto isso, a gente é honesta. Com a gente mesmas. Com o que sentimos. Vai dar certo? Vai, porque vale a pena lutar. E lutamos. Ela pediu transferência para outro quartel. Processo levou 3 meses. 3 meses de espera. De ainda ter que ser profissional. De ainda ter que esconder. Mas sabendo que tinha futuro. Aqueles 3 meses foram estranhos. Melhores e piores ao mesmo tempo. Melhores porque sabíamos. Sabíamos que era mútuo. Que tinha futuro. Que só precisávamos esperar. Piores porque ainda não podíamos agir. Ainda tínhamos que manter distância profissional. Ainda tínhamos que esconder. Mas agora havia mensagens. Discretas. Cuidadosas. Bom dia. Como dormiu? Melhor sabendo que tem você. Faltam 78 dias. Tô contando cada um. E roubávamos momentos, quando ninguém estava olhando. Toque de mão passando relatório. Sorriso só pra outra. Olhares que diziam tudo. Uma vez, em setembro, estávamos sozinhas no vestiário. Ela estava saindo, eu entrando.
Cruzamos na porta. Oi, ela disse. Oi. Ficamos ali, centímetros de distância, tensão elétrica. Faltam 42 dias, sussurrei. Eu sei, tô contando as horas. Renata, eu sei, só, mais um pouco. E ela tocou meu rosto, rápido, suave, e saiu. Deixou eu lá, coração disparado, contando os dias também. Tivemos desafios, porque esconder continuava difícil. E agora que sabíamos que era correspondido, era ainda mais torturante. Como quando o bombeiro novo fez comentário homofóbico no almoço. Vi notícia de casal de lésbicas adotando. Que absurdo! Criança precisa de pai e mãe. A mesa inteira ficou desconfortável. Alguns concordaram, outros ficaram quietos. Eu mordi língua. Queria gritar, queria defender, mas tinha medo. Renata não. Discordo completamente. Criança precisa de amor. Não importa se vem de pai e mãe, 2 mães, 2 pais ou família qualquer. Amor é amor. Mas, capitã, isso não é natural. Chega. Voz dela cortante. Não quero ouvir esse tipo de comentário na minha equipe. Aqui a gente respeita todo mundo. Entendido? Sim, capitã. Ela me olhou. Rápido. Mensagem clara. Eu te defendo. Sempre. Meu coração se encheu de amor. Ou quando a família da Renata visitou o quartel em outubro. Pais dela, irmão, sobrinho pequeno. Conheci eles. Prazer. Bombeira Juliana Santos. Mãe dela olhou para mim, depois para a filha, e eu vi algo no olhar. Reconhecimento. Suspeita. Depois ouvi ela perguntando baixo para Renata. Você e aquela moça? Mãe, não aqui. Mas... Não, aqui, não. Não sei o que mais foi dito, mas Renata ficou tensa o resto do dia. Sua mãe suspeita? Perguntei depois. Acho que sim. Ela. Ela tem jeito de saber essas coisas. E nada. Ainda não posso confirmar. Não enquanto você for minha subordinada. Faltam 20 dias. 20 dias. Depois a gente conta pra todo mundo. Em 15 de novembro de 2023, transferência da Renata foi aprovada. Oficialmente, a partir do dia 20, ela seria capitã do quartel da Zona Sul. Não mais minha superior. Os últimos 5 dias trabalhando juntas foram agridoces. Felizes porque sabíamos que depois podíamos finalmente ser nós mesmas. Tristes porque não trabalharíamos juntas mais. Vou sentir sua falta, eu disse no último dia. Aqui, trabalhando com você. Também vou sentir. Você me fez amar esse trabalho ainda mais. Mas a gente vai se ver. Todo dia, se eu puder. Sorriu. Prometo. No dia 21 de novembro, primeiro dia dela no novo quartel, ela me ligou. Oi. Oi. Como foi o primeiro dia? Bem, mas estranho. Não te ver aqui. Também senti falta. Julie. Sim. Tô livre sábado. Você tá? Tô. Jantar? Comigo? Oficial? Sorri tão grande que doeu. Adoraria. Ótimo. É encontro, então. É encontro. Sábado 25 de novembro foi nosso primeiro encontro oficial. 2 anos depois de nos conhecermos. 2 anos de espera. Ela me buscou às 8. Jeans escuro, blusa preta, jaqueta de couro, cabelo solto. Linda de tirar o fôlego. Você tá. Uau. Você também. Olhou pra mim. Vestido azul escuro, o mais arrumada que ela já tinha me visto. Linda. Fomos para restaurante italiano pequeno em Pinheiros. Nada muito chique. Só nós, vinho, massa, conversa. Foi perfeito. Conversamos sobre tudo. Trabalho, família, passado, futuro. Sem ter que esconder. Sem medo de alguém ouvir. Você sabia? Perguntei. Aquela primeira vez no vestiário, quando segurou minha mão. Você sabia que eu sentia algo? Não. Mas esperei. E quando olhei para você, vi algo. Conexão. Possibilidade. Eu também vi, mas pensei que estava imaginando.
Não tava. Nunca esteve. Depois do jantar, caminhamos, mãos dadas pela primeira vez em público. Simples, mas monumental. Isso parece real? Perguntei. Parece sonho, mas é melhor que qualquer sonho. E quando me levou em casa, quando estávamos na porta, ela perguntou: Posso te beijar? De verdade? Sem ter que parar? Por favor. E nos beijamos, longo, profundo, sem pressa, sem medo, sem ter que se afastar. Quando finalmente paramos, estávamos sem ar. Valeu a espera, ela disse. Cada segundo. Os meses seguintes foram descoberta. Descobrir como éramos juntas fora do trabalho, como namoradas, como casal. Passávamos todo o tempo livre juntas, ela no apartamento dela, eu no meu, alternando, cozinhando juntas, assistindo filmes, conversando até madrugada. A parte física foi aprendizado. Nenhuma de nós tinha estado com mulher antes. Tinha exploração, tentativa e erro. Riso quando algo não funcionava. Maravilhamento quando funcionava. Não sei se tô fazendo certo, eu disse na primeira vez. Você tá fazendo perfeito, porque é você. E era verdade, porque tinha amor, tinha confiança, tinha conexão que ia além do físico. Em janeiro de 2024, decidimos contar oficialmente para as famílias. Eu contei primeiro para os meus pais. Jantar em família. Mãe, pai, irmã mais nova. Pai, mãe, preciso contar uma coisa. Eu tô namorando. Ah, que bom! Quem é o rapaz? Não é rapaz. É a Renata, capitã do Corpo de Bombeiros. A gente trabalhou junto por 2 anos. E agora estamos namorando. Silêncio. Minha mãe ficou pálida. Meu pai parou de comer. Você tá namorando? Uma mulher? Voz da minha mãe, pequena. Sim. Mas Juliana, você nunca. Você namorou homens. Eu sei, mas aparentemente eu sempre fui. Isso. Só não tinha percebido. Meu pai falou. E você é feliz? Muito. Ela te trata bem? Perfeitamente. Então, acho que é o que importa. Minha mãe levou mais tempo. Fez perguntas, algumas dolorosas. É fase? Você tem certeza? Já tentou terapia? Mas quando conheceu Renata, 2 semanas depois, almoço em família, começou a aceitar. Viu como éramos juntas. Como Renata me tratava. Como eu era feliz. Ela é boa pra você, disse minha mãe depois. É o que importa. A família da Renata foi mais complicada. Pais conservadores, católicos. Quando ela contou, reação foi fria. Isso é fase, disse mãe dela. Você tá confusa. Não é fase, mãe. Eu amo a Juliana. Mas Renata, pensa na família, no que vão dizer na igreja, no que teus tios vão pensar. Eu pensei, e escolho ela. O pai dela não falou com ela por mês inteiro. Mês de silêncio, ligações ignoradas, mensagens sem resposta. Renata sofreu. Muito. Família era importante para ela, e ser rejeitada doeu. Segurei ela enquanto chorava. Eles vão aceitar. Só precisa de tempo. E se não aceitarem? Então eles perdem filha incrível. Mas você não perde a si mesma. Eventualmente, pai dela ligou. Disse que queria conversar. Foram tomar café. Quando voltou, ela estava chorando, mas sorrindo. E aí? Ele disse. Disse que não entende, que vai demorar para aceitar, mas que me ama, que não vai me perder por causa disso. Isso é bom. É começo. Hoje, 1 ano e meio depois, família dela ainda está aprendendo, mas tentando. Mãe dela liga 1 vez por semana. Pergunta de mim. Convida a gente para almoços de família. Não é perfeito, mas é progresso. No trabalho contamos também. Nossas equipes respectivas. Amigos próximos.
Maioria reagiu bem. Alguns já suspeitavam. A gente sabia. Vocês eram óbvias. Outros ficaram surpresos, mas apoiaram. Se vocês são felizes, ótimo. Houve reações negativas. Sempre há. Comentários. Piadas. Um bombeiro veterano chamou a gente de sapatões no vestiário. Renata confrontou ele imediatamente. Repete isso. Eu. Não. Repete. Quero ouvir de novo. Desculpa, capitã. Não se desculpa comigo. Se desculpa com todas as mulheres que você desrespeitou com esse comentário. Ele não repetiu. Ninguém mais fez comentário na frente dela. Hoje? Hoje vivemos juntas. Nos mudamos para apartamento em Perdizes há 6 meses. 2 quartos pequenos, sala apertada, mas é nosso. Decoramos juntas. Brigamos sobre cor da parede. Ela ganhou. Cinza, não azul. Concordamos em cozinha. Equipamento de qualidade era prioridade para as duas. Nossa rotina é linda na simplicidade. Acordamos em dias diferentes geralmente. Turnos não sincronizam. Mas quando acordamos juntas, é perfeito. Café na cama. Beijo de bom dia. Conversa mole. Quando não trabalhamos no mesmo dia, mensagens constantes. Como tá o turno? Tranquilo até agora. E o seu? Chamado de resgate. Pesado. Te conto quando chegar. Te amo. Toma cuidado. Sempre. Você também. Quando chegamos em casa depois de turnos difíceis, cuidamos uma da outra. Ela chega coberta de fuligem depois de incêndio. Eu preparo o banho. Lavo as costas dela. Seguro ela se precisar chorar. Eu chego destruída depois de perder paciente. Ela faz chá. Coloca filme bobo. Me deixa processar no meu tempo. Domingo. Geralmente nosso dia livre é sagrado. Dormimos até tarde. Café da manhã elaborado que fazemos juntas. Caminhada no parque. Mercado. Coisas normais de casal normal. Quem diria? Ela disse num domingo recente. Estávamos no mercado, discutindo sobre qual macarrão comprar. Capitando o corpo de bombeiros, discutindo macarrão. É surreal mesmo. Mas bom, o melhor. E nos beijamos ali, no corredor do macarrão, supermercado lotado, sem ligar para quem via. Porque agora podemos, porque não escondemos mais. E lutamos. Ela pediu transferência para outro quartel. Processo levou 3 meses. 3 meses de espera, de ainda ter que ser profissional, de ainda ter que esconder, mas sabendo que tinha futuro. Em novembro de 2023, transferência dela foi aprovada. Ela foi para o quartel da Zona Sul, diferente do meu, sem hierarquia entre nós. E no primeiro dia livre que tivemos depois disso, ela me levou para jantar. Restaurante pequeno, nada chique, só nós duas. Então, ela disse sorrindo. Oficialmente você quer namorar comigo? Ri. Oficialmente quero muito. Ótimo, porque eu também. E nos beijamos ali mesmo no restaurante. Abertamente, livremente, sem medo. Os meses seguintes foram melhores da minha vida. Namorando Renata, não escondendo mais. Contamos para a equipe. Contamos para as famílias. Houve resistência. Sempre há. Pessoas com preconceito. Pessoas que achavam estranho. Mas a maioria apoiou. E hoje? Hoje temos 1 ano juntas oficialmente. Ela no quartel dela, eu no meu. Morando juntas num apartamento pequeno em Perdizes. Acordamos juntas. Café da manhã rápido. Beijo de despedida porque trabalhamos em dias diferentes na maior parte do tempo. Mensagens durante o dia. Como tá o plantão? Chamado pesado aqui. Te amo. Quando estamos em casa juntas, é perfeito. Cozinhamos, assistimos série, conversamos sobre chamados difíceis, cuidamos uma da outra. Tem desafios? Sim. Trabalhar no corpo de bombeiros como casal lésbico não é fácil. Tem machismo, tem homofobia, tem pessoas que acham que somos menos profissionais por sermos gays. Mas tem apoio também. Colegas que defendem, amigos que celebram, família que aceita. E tem nós, juntas, fortes. Falamos sobre futuro agora. Coisas que antes pareciam impossíveis. Você quer casar? Ela me perguntou uma noite.
Estávamos na varanda pequena do apartamento, vendo a cidade, cerveja na mão. Com você? Não, com o vizinho. Claro, comigo. Ri. Eventualmente, quando parecer certo. Você quer? Quero poder te chamar de esposa, quero aliança, quero todo mundo saber oficialmente que você é minha. Todo mundo já sabe, mas quero papel, quero cerimônia, quero celebração. Então vamos fazer. Quando chegar a hora certa. Falamos sobre filhos também. Adoção, talvez. Não agora. Somos jovens, carreiras demandantes. Mas um dia. Você seria mãe incrível, eu disse. Você também. Paciente, carinhosa, forte quando precisa. Nossa filha seria sortuda. 2 mães bombeiras. Ou paramédica e bombeira. Ainda melhor. Sonhos que antes eram só sonhos. Agora são possibilidades. Voltamos para a parada LGBT esse ano. Junho de 2024. Primeira vez que fomos. Juntas. Abertamente. Tinha milhões de pessoas. Música, cores, alegria, aceitação. E a gente andou de mãos dadas. Beijou abertamente. Celebrou quem éramos sem medo. Isso é tudo o que eu queria. Ela disse, olhos brilhando. Liberdade, ser nós mesmas. Valeu a espera? Cada segundo. Havia também orgulho profissional. Porque somos boas no que fazemos, as duas. E nossa relação não mudou isso. Renata continua sendo capitã excepcional. Lidera a equipe com competência. Salva vidas. Ganha respeito. Eu continuo sendo paramédica dedicada. Trato pacientes com cuidado. Faço meu trabalho bem. Construo reputação. E quando trabalhamos em chamados juntos, porque acontece, São Paulo não é tão grande, somos profissionais, focadas, competentes. Ninguém pode dizer que misturamos pessoal com profissional em campo. Mas depois, quando voltamos para casa, aí processamos juntas, cuidamos uma da outra, dividimos peso que essa profissão coloca. Chamado ruim hoje? Ela pergunta quando vê meu rosto. Criança. Acidente de carro. Não sobreviveu. Ela me puxa pro abraço. Não fala nada. Só segura. Porque às vezes não tem palavras. Só precisa de presença. E faço o mesmo por ela. Quando tem incêndio com mortes. Quando perde colega. Quando o peso fica pesado demais. Tô aqui. Sempre vou estar. Eu sei. É o que me mantém forte. Tem desafios? Sim. Trabalhar no corpo de bombeiros como casal lésbico não é fácil. Tem machismo. Tem homofobia. Tem pessoas que acham que somos menos profissionais por sermos gays. Mas tem apoio também. Colegas que defendem, amigos que celebram, família que aceita. E tem nós, juntas, fortes. Você se arrepende? Ela me perguntou uma noite. Estávamos no sofá, entrelaçadas, assistindo algo que nenhuma de nós prestava atenção. De quê? De ter confessado. De ter arriscado tudo. Nem um segundo. E você? Meu único arrependimento é não ter feito antes. Ela me beijou, suave, doce. 2 anos escondendo quase nos destruíram. Mas também nos prepararam. Nos tornaram fortes. Nos mostraram o que realmente importa. Perder o emprego? Assustador. Perder a carreira? Devastador. Mas perder uma a outra? Impossível de suportar. Então escolhemos nós. Arriscamos tudo. E ganhamos mais do que podíamos imaginar. Se você está nessa situação, trabalhando com alguém que ama, com medo das consequências, se escondendo, eu te vejo. Eu fui você. Não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que não tem risco. Mas vou dizer, vale a pena. Viver sua verdade sempre vale a pena. Você não está sozinha. Tem milhares de nós. Mulheres que escolheram amor sobre medo, honestidade sobre conveniência, coragem sobre segurança. E construíram vidas lindas. Se essa história tocou você, deixa um like, se inscreve, compartilha. Essas histórias precisam ser contadas para mostrar que é possível, que dá para sobreviver, que dá para prosperar.
Essa é minha história. Como minha colega bombeira se tornou meu amor. Como 2 anos escondendo quase nos quebraram, mas nos tornaram mais fortes. E como, no final, escolher nós foi a melhor decisão que já tomamos. Obrigada por me ouvirem. Um beijo e até a próxima.